Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 5. Eu vou estar lendo a partir do verso de número 22 até o verso de número 33. Efésios 5, 22 a 33. Diz assim a palavra do Senhor. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Eu vou pedir à igreja que a igreja leia comigo o verso 23 e o verso 24. Vamos ler juntos? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, tendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Senhor Deus nosso Pai, dá-nos, ó Deus, uma mente clara, mas também, ó Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a palavra, as verdades, e aplicá-las no nosso dia a dia, sobretudo no tocante àquilo que o apóstolo Paulo vem ensinar no capítulo 5 desta epístola. Ó Deus, e que, desobstruídos de todo empecilho, Pai, possamos com clareza, não somente ouvir, mas, ó Deus, ser transformados pela palavra em relação à nossa vida e à nossa comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu poderia falar nesta noite sobre família, mas eu não vou falar sobre família. Eu não quero aqui hoje falar sobre casamento. É um texto que é muito usado em dias de casamento, mas eu quero fazer uso desse texto agora para falar sobre igreja. E quando nós falamos sobre igreja, nós falamos sobre eclesiologia. Eclesiologia, tirados para fora. E esse tirados para fora, nós somos tirados do mundo, trazidos à comunhão com Deus. Então, nós somos essa Assembleia de Deus. Eclesia, na língua grega, significa isso. Tirados para fora. Nós fomos tirados do mundo e trazidos à comunhão com Deus por meio de Jesus. E se a gente começa a observar esse conceito, irmãos, a primeira pergunta que nós temos que fazer é: qual a importância da igreja na nossa vida? Que importância a igreja tem na sua vida? E aí é importante que a gente faça uma distinção entre, primeiro, igreja militante para a igreja triunfante. A igreja militante é aquela que está aqui no mundo lutando contra o pecado, lutando contra a carne, lutando contra Satanás, enfrentando essas agruras do tempo presente. Igreja triunfante no tocante a essa igreja que o Senhor Jesus Cristo diz que ela será uma igreja gloriosa, mas nós aguardamos isso, estamos na tensão, conforme Anthony Huckman, quem já leu e tem estudado Salvos pela Graça, que ele fala da tensão entre o já e o ainda não. Fomos salvos na eternidade, estamos salvos no tempo,
e aguardamos a completude, a plenitude dessa salvação quando estivermos na presença do nosso Deus. Novo céu e nova terra. Mas é preciso também que se compreenda o conceito de igreja no aspecto de igreja organização e a igreja organismo. Organização, CNPJ, todo estatuto, associados à denominação, somos presbiterianos, e entender também que igreja, organismo, todos quantos foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, espalhados nos 4 cantos dessa terra, salvos em Cristo, são parte dessa igreja. Portanto, nós temos irmãos espalhados por esse mundo afora, irmãos, homens e mulheres que foram trazidos, tirados para fora do mundo, como você e eu, e tirados para fora para vivermos esse organismo. E já que é um organismo, não é um organismo morto. A igreja é um organismo vivo. A igreja está viva. E o que mais me impressiona, irmãos, é que parece-me que só quando o cerco se aperta para cada um de nós, é que parece que a igreja passa a ter uma certa importância. E eu quero lembrar, certamente, você que está observando, porque na década de 80 nós assistimos a guerra pela TV. Hoje nós assistimos a guerra pelo nosso smartphone, pelo Instagram, pelo Facebook, pelos meios que estão aí, e nós estamos assistindo a guerra com o nosso celular nas nossas mãos. E espanta cada um de nós, irmãos, o fato de que toda guerra é burra, é louca, é insana. Contudo, o mundo caído quer guerra. E quando tem um quadro de tensão, a primeira coisa que as pessoas começam a repensar é repensar a sua existência e, sobretudo, a existência de Deus. É na tensão, é na crise que as pessoas começam a buscar. Certamente, alguns assistiram os que são cidadãos da Croácia buscando a Deus de joelhos no meio da praça. No Brasil, hoje, um grupo de croatas se reuniram em uma capela romana no Rio de Janeiro para buscar e fazer as suas preces. Aí assisti uma cena de um homem agarrado a uma cruz com Cristo morto, e nesse momento de angústia e de sofrimento ele busca agarrar-se à cruz, num simbolismo de que aquela fosse a sua única esperança. Mas, irmãos, a pergunta que eu faço é: será que a igreja só vai ser importante para nós quando estivermos passando por um momento de crise? Será que a igreja será importante para nós só naquele momento de angústia e de sofrimento? Será que essa ideia de que o corpo é importante só na hora que eu preciso e com urgência resolver algum problema, como o mundo hoje certamente está voltado para um nível de espiritualidade? Muitos estão focados na questão política, geopolítica do mundo presente, mas tem muita gente que está atento e certamente buscando algum nível de conforto e de consolo diante da dor e da crise que nós estamos passando. Mas, irmãos, eu tenho dito aqui, se a nossa teologia for ruim, a nossa prática de vida vai ser ruim. Se a nossa eclesiologia for ruim, a nossa prática de vida cristã comunitária vai ser ruim. Por exemplo, se você não tem uma concepção correta de eclesiologia, a reunião de oração não vai ser importante para você. Se você tiver uma eclesiologia ruim, fortalecer-se na comunhão por meio do estudo da palavra não vai ser importante para você. Porque você vai ser aquele indivíduo que só vai buscar quando o seu interesse for maior do que as suas necessidades. Então, a sua eclesiologia, se for ruim, vai traduzir uma prática de vida cristã ruim. Se a sua teologia for boa, a sua compreensão sobre Deus for correta, a sua vida cristã vai ser saudável. Perfeita não, foi orado aqui há pouco. E me parece que o apóstolo Paulo, ele está querendo trazer uma correção em relação a esse tema para a igreja de Éfeso.
É uma das igrejas às quais o Senhor Jesus Cristo escreve a ela no livro de Apocalipse. A igreja de Éfeso, irmãos, ela foi estabelecida aproximadamente no ano 62. Paulo escreve a essa igreja, e quando ele escreve, ele tem uma temática para falar sobre as ações soberanas de Deus. Paulo vai falar sobre a importância do Cristo que resgata homens e mulheres. Nós lemos aqui, Efésios capítulo 2, que ele nos tirou da angústia do pecado e nos deu vida, estando nós mortos. Ele vai falar depois acerca do corpo. Então, Paulo, ele separa mais de 4 capítulos para falar da importância da igreja. Então, quando você lê Efésios, você não está lendo um livro onde a importância seja a pessoa, o sofrimento do apóstolo. Paulo está escrevendo para aquela igreja para trazer a correção e as distorções sobre temas, porque em Éfeso havia um culto a Diana dos Efésios. Havia uma deusa que era adorada, que era buscada, que era reverenciada, e a busca dessa deusa fazia com que as pessoas atrelassem até a prática de vida delas à deusa, porque era a deusa da fertilidade. E Diana dos Efésios, sendo a deusa da fertilidade, estimulava, além da agricultura, estimulava a prática imoral sexual. Então, se a teologia era ruim, os que iam para adorar Diana dos Efésios tinham uma prática de vida ruim. E muitos cristãos que se converteram, e tal qual hoje, irmãos, muitos de nós, talvez, a despeito de estarem no meio da igreja cristã, talvez nós temos algumas práticas que são impregnadas na nossa vida, talvez que venhamos do romanismo, talvez de alguma seita religiosa. É bem provável que algumas práticas estejam quase que enrustidas e só a graça de Deus para tirar isso de nós. E Paulo tinha que corrigir as distorções presentes naquela igreja. E aí, irmãos, a gente tem então essa carta. E para a tristeza nossa, irmãos, o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, ele estabelece essa igreja, ele ajuda na pregação, na exposição do evangelho descrito lá em Atos sobre a igreja em Éfeso. A igreja cresce, a igreja se fortalece. E o que acontece, irmãos, é que, a despeito de toda a orientação que o apóstolo Paulo vai passar no ano 62, em 95, quando o apóstolo João recebe a revelação de Jesus para escrever a igreja de Éfeso, você se lembra o que Jesus Cristo fala para aquela igreja? Lembra-te de onde caíste. 40 anos se passaram, e a igreja que tinha sido levantada com vigor, com força, 40 anos se passaram, e a igreja de Éfeso agora estava caída. E o Senhor Jesus diz, lembra de onde caíste, e volta à prática das primeiras obras. Portanto, aquela igreja em 40 anos perdeu a essência. Talvez se reunisse, talvez se encontrasse, talvez tivessem a sua agenda semanal, dominical, talvez tivesse os seus pregadores, os seus professores, talvez tivesse ali toda uma dinâmica litúrgica, a agenda da semana. Mas o mais importante, irmãos, que a gente vê na fala de Jesus é que 40 anos depois, Jesus está chamando a atenção dessa igreja e falando, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer. Então, a igreja de Éfeso, ouça, porque ainda é tempo de arrependimento, lembra de onde caísse. Então, eu estou falando aqui, vou pontuar algumas questões, de uma igreja que expandiu, que cresceu, que se desenvolveu, de crentes que foram ministrados, doutrinados, ensinados, catequizados. Paulo intercede, os apóstolos se apresentam como os pastores, os mestres, os líderes de uma comunidade que cresceu, mas uma comunidade que o tempo passou e ela se perdeu. E, amados, é importante que nós entendamos que os sinais dos tempos estão aí. Os sinais que caracterizam
prenúncios da vinda de Jesus estão aí. Princípio das dores, grande tribulação, os sinais estão aí. E eu entendo que não é possível que nós observemos os sinais e fiquemos desatentos, tal qual as 5 virgens nécias, porque não se prepararam e não se adequaram com azeite em suas mãos para enfrentar e para entrar no casamento, nas bodas do Cordeiro. O casamento estava ali, o noivo estava ali, mas elas não estavam preparadas. E, amados, mais do que bancos, instituições humanas, linhas de pensamento político, mais do que tudo isso, a igreja de Jesus Cristo é essa qual ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, Deus nos chamou para fazermos parte de um organismo que é vivo, praticamente indestrutível. Indestrutível. E aí Paulo quer mostrar para essa igreja os aspectos que envolvem esse poder, essa ação divina sobre a igreja, a qual aqueles crentes, de alguma forma, desapercebidamente, perderam com o decorrer do tempo. No capítulo de número 5, portanto, nós temos essa descrição que vai nesse entrelaçamento, numa relação que parece que fica muito clara para nós, de marido e mulher. Quem não casou, não sabe o que é, mas pode ter uma noção a partir da percepção do casamento dos seus pais. Se o casamento dos seus pais for um casamento que não deu certo, disfuncionou, talvez não tenha uma noção clara. Mas se o casamento, ele ainda que tenha as suas diferenças, mas é um casamento que está caminhando e que está suportando as adversidades, pode ser que você tenha no casamento dos seus pais uma referência daquilo que Jesus Cristo está falando aqui de marido e de esposa. E do papel que cada um deles representa nessa relação. E aí, nesse entrelaçamento, o apóstolo Paulo vai encerrar essa conclusão e fala assim: gente, tem um mistério tão grande nesse negócio, porque casamento tinha tudo para não dar certo. Casamento é um lugar que tinha tudo para não dar certo, porque são pecadores, 2 pecadores que estão dizendo sim. Mas na relação nossa com Deus, na verdade é Deus que está dizendo sim para nós o tempo todo. É Deus que está dizendo sim para você o tempo todo, chamando você para essa relação e para essa comunhão. E quando Ele chama, Ele diz sim, esse sim está envolvido em vários aspectos do ministério de Cristo. E aí o apóstolo Paulo, então, quer ensinar para a igreja. Igreja. Verso de número 23. A igreja é aquela que reconhece que Jesus Cristo é o cabeça. Jesus Cristo é o cabeça. Ele é aquele que governa. Verso 23 fala, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. E aí nós temos que ser muito, muito categóricos, no sentido de que nenhum dos papas que se levantou se constitui como cabeça da igreja. Nenhum político dominiciano, dentre eles, um dos que havia dado um sinal verde de uma proliferação do cristianismo no primeiro século, nem ele, nenhum desses pseudo-profetas, pseudo-mestres, ou quem quer que seja do ponto de vista político, representa aquilo que Cristo fez. Então, é importante nós compreendermos, irmãos, que Jesus Cristo é o cabeça. Eu tenho dito que a expressão em grego de cabeça é a expressão kephalé. Ele é o que lidera, o pensamento, tudo que passa na igreja, no organismo, passa pelo kephalé, passa pelo cabeça. E se nós compreendermos isso, irmãos, será importante, porque é impossível nós pertencemos à igreja sem estarmos conectados àquele que é o cabeça. Nós temos aqui, na nossa
estrutura, se decepar a nossa cabeça, acabou. Se cortar a nossa mão, tudo bem. Cortar o nosso pé, tudo bem, mas se cortar a nossa cabeça, todas as funções cessam. Jesus é dele que provém tudo aquilo que é necessário para a nossa existência. E aí, se você não tem essa eclesiologia, essa compreensão de que Cristo é o cabeça, Ele é o cabeça, Ele é o que governa, como foi cantado aqui, Ele é quem lidera, Ele é quem conduz essa igreja, dele é que provém todas as decisões para esse organismo, sobretudo. Se você não tem essa compreensão, a sua teologia está errada. É por isso, irmãos, que nós temos uma facilidade muito grande de nos enganarmos, atribuindo a homens aquilo que, na verdade, não lhes compete. E tem homens que buscam para si alguns atributos que não lhe pertencem. A Deus pertence, Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele é Deus. Mas quando nós queremos buscar para nós mesmos esses atributos que pertencem a Deus, nós nos arrogamos, tal qual o Nabucodonosor, que se arrogou ser onipotente, tal qual o Império Romano, Nero e outros mais se levantaram, arrogando para si poder e autoridade. Irmãos, pecado. É por isso que o crente que entende, quem se converteu vai entender o seguinte: eu não estou na igreja por pessoas, eu estou na igreja porque eu sirvo a Deus, eu sirvo a Deus, eu sirvo ao Cristo que se encarnou e que morreu e ressuscitou de entre os mortos. Eu participo desse corpo vivo que é a igreja, sendo Ele o cabeça, aquele que governa essa igreja. É por isso, irmãos, que cabe a cada um de nós entendermos isso. Se a sua teologia for ruim, você vai seguir homens. Se a sua eclesiologia for ruim, você vai seguir pessoas. E eu digo, não me sigam, eu quero ser exemplo para vocês. Sigam a Cristo. É o Senhor Jesus. Eu não vou estar com vocês durante todos os dias, a toda hora. Eu sei das minhas competências, mas não consigo, porque eu não sou Deus. Mas eu sei que Ele está com você a todo instante. Eu sei que Ele está com você a todo momento. Eu sei que Ele se dispõe a ministrar a você na madrugada, na manhã, na tarde, no trabalho, no carro, no jardim, na praia, porque Ele é Deus. Então, ter essa compreensão de onde vem toda provisão e toda direção é importantíssimo. Cristo, aquele que governa, Ele é o cabeça. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Jesus Cristo é aquele que governa a igreja. Segundo, Jesus Cristo é aquele que resgata. Quando nós temos aqui na descrição do verso 23, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Salvador, salvos de quê? Aí nos faz compreender aquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 3. A transgressão, o pecado, que houve separação, e essa separação de Deus fez com que Deus estabelecesse um plano. Deus não foi pego de surpresa em hipótese alguma, mas Deus estabeleceu um plano de redenção, pelo qual, por meio de Jesus, nós fôssemos religados, ligar de novo, ligados ao corpo. E quando nós somos ligados de novo, o único caminho pelo qual Deus nos liga de novo ao corpo é por meio de Jesus. Então, quando nós temos Paulo falando assim, olha, não é Diana dos Efésios, não são os filósofos gregos, não são os homens que governam o mundo presente daqueles dias, primeiro século, nem do tempo dos nossos dias, mas é Cristo que nos liga ao corpo. Eu não sei se você sabia, por isso que digo, se a teologia for ruim, a prática vai ser ruim. Quantos aqui vieram do catolicismo? Eu era, lá atrás, na minha... O catolicismo, ele prega o seguinte:
que a verdadeira igreja é a igreja ICAR. ICAR, simbolismo, Igreja Católica Apostólica Romana. E na concepção da teologia romana, baseada no pensamento de São Tomás de Aquino, pensamento tomista, os católicos entendem, irmãos, que a única igreja, a verdadeira igreja, é a Igreja Católica. E por isso, todos quantos não são batizados na Igreja Católica são pagãos. Portanto, se você abandonou a Igreja Católica, para a Igreja Católica você é o quê? Um pagão. E se for um jovem solteiro e quiser voltar para o romanismo, para você casar, você tem que ser rebatizado, porque você é um pagão. Porque para o romanismo você é chamado de irmão separado. Porque ela atribui que o batismo na Igreja Católica é o único que vai trazer a salvação para o pecador. Aí você começa a entender o seguinte: se a teologia for ruim, a prática de vida vai ser ruim. Aí a pessoa adentra, batiza, não se importa com vida cristã, prática do dia a dia, bebida, cigarro, prostituição, carnaval, desde que seja batizado, ele é salvo. Teologia ruim, prática. Irmãos, não é a igreja presbiteriana que vai nos salvar. Não é a denominação que vai nos salvar. Não é a denominação que vai nos resgatar daquele poço fundo e daquele distanciamento que o pecado trouxe entre nós e o nosso Deus. Não é a prática da moralidade que vai nos resgatar. Não são princípios éticos morais que vão nos resgatar. Aí sabemos que Martim Lutero foi um que buscou por meio tanto da religião quanto dos princípios éticos e morais, para que ele pudesse ter a sensação de que ele pudesse ser um salvo. Mas quanto mais ele fez isso, mais ele se angustiou, e por conta dessa angústia, ele entrou em desespero. Até que a palavra veio. E quando a palavra veio, trouxe entendimento que o homem é justificado diante de Deus pela sua fé. E essa justificação acontece quando Cristo morre na cruz pelos nossos pecados. E a morte de Cristo ali na cruz nos levanta. Nós que fomos mortos com Ele, agora somos ressuscitados com Ele. E quando nós somos ressuscitados com Ele, por meio do seu sacrifício, nós somos chamados à salvação por meio da fé, não pelas obras que fazemos, mas pela fé que Ele nos dá como graça, como um dom gratuito. Irmãos, Paulo está falando, igreja de Éfeso, Jesus é o cabeça. Igreja de Éfeso, é Ele o cabeça. Igreja de Éfeso, é Ele o salvador do corpo. Ele quer chamá-los para que vocês façam parte desse organismo, o corpo. Maravilha, irmãos. Quando a gente entende isso, que agora eu não sou um qualquer. E aí faz sentido nós compreendermos, irmãos, aquilo que o Senhor Jesus nos ensina por meio de Paulo, já no capítulo de número 1 de Efésios, a partir do verso 3. Capítulo de número 1, a partir do verso 3, Paulo fala assim: bendito seja bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus nos chamou à salvação. Deus pensou em você antes de você existir. É por isso que nós temos que entender que nenhum de nós é um acidente. Vimos isso nos estudos com uma vida com propósito, temos visto isso no estudo sobre dons. Nenhum de nós é um acidente, por mais que a maneira pela qual você chegou ao mundo tenha sido assustadora. Não foi planejado, você chegou. Não foi planejado pelos pais, mas você chegou.
veio ao mundo, veio uma situação, eu vou dizer até um absurdo, de um estupro. E eu e esposa, conhecemos uma missionária que foi estuprada lá na Ásia, violentada sexualmente. Uma negra, foi, por conta de ser negra, foi atração para muitos asiáticos, e num momento de descuido, ela foi violentada sexualmente. Ela tinha um noivo que era do país de Gales, ficou grávida, e agora volta para o Brasil com uma dúvida do tamanho do mundo. Por que Deus deixou que isso acontecesse? Revoltada com Deus, revoltada com a igreja, revoltada com a missão, revoltada com todo mundo. E, de alguma forma, a gente se aproximou dela, ficou em nossa casa, ela não queria ver a barriga, não queria ter contato nem com a barriga. A criança estava lá, ela não queria ver a própria barriga, de tanta raiva que ela ficou por conta disso. E, amados, o tempo passou, e essa criança nasceu. Assim que nasceu, veio para a nossa casa, minha esposa deu uma assistência, e agora essa mãe tinha dificuldade de dar o peito para essa criança, porque ela tinha raiva. Mas uma coisa ela disse: eu não vou sujar as minhas mãos de sangue. E eu disse um dia para ela: quem sabe seu filho vai voltar para onde você estava, para continuar a fazer a missão que você iniciou, pregar o Evangelho. Irmãos, nenhum de nós é fruto de acidente. Deus tem planos. E Deus tem planos, sobretudo, para resgatar, para trazer salvação. O desejo de Deus, a vontade desejada é que todos sejam salvos, todos sejam alcançados, ninguém fique para trás. Por isso que Paulo está falando, olha, ele é o cabeça, e ele é o que resgata, ele que traz à sua presença aqueles que são chamados à salvação. Irmãos, cada dia e cada vez que nós ouvimos o Evangelho, é uma oportunidade de Deus nos chamar à salvação. E a gente fica com alguns mitos na cabeça. Nós precisamos ter um culto evangelístico para que as pessoas sejam salvas. Irmãos, toda vez que a Bíblia está sendo aberta e pregada, é evangelização. Se você ora por alguém, você está evangelizando. Se você comunica o Evangelho, intercede por pessoas, você está na prática da evangelização. Nós cognominamos que se a gente temos que ter um trabalho evangelístico. Gente, aqui é evangelização, porque eu tenho certeza que pode haver aqui entre nós gente que, se morreu hoje, não tem a convicção da salvação. Morreu hoje, não sabe para onde vai. Como eu, aos 15 anos, tinha medo de fechar o olho e dormir à noite, porque eu tinha um pavor de fechar o olho e não acordar mais, e sem saber para onde eu iria. E eu era membro de igreja. E eu ficava driblando o sono como criança, tombando de sono, mas não queria dormir, porque eu tinha medo de fechar o olho e morrer. E não saber para onde. Até que, no dia 3 de março de 1981, Deus me resgatou. A minha vida mudou. Meus olhos se abriram, meus ouvidos foram desobstruídos, meu coração duro, de pedra, foi transformado, minha mente renovada, a mente de Cristo. E aí eu posso ser uma testemunha viva de que Deus muda o coração das pessoas, e Deus resgata pessoas, e Ele nos chama para esse resgate e nos coloca nesse corpo que é a igreja. Eu estou aqui por conta desse ato soberano de Deus. Terceiro, irmãos, Cristo, além de ser o cabeça, Cristo, além de ser aquele que resgata, Cristo é aquele que ama a sua igreja. Verso de número 25, fala assim: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou. Amou quem? A igreja. Eu sei que as mulheres ficam bravas com os seus maridos.
que as mulheres mais reclamam dos maridos? Fala, irmãs, fala que eu discuto. Pode falar aqui. Não é? Bem, fala aqui. Fala aqui. Irmãs, podem falar. Fala que ama. Como elas precisam o quê? A minha mulher me cobra sempre, tá, gente? Eu e a torcida do Flamengo, do Corinthians, todos os homens são cobrados disso. Espero que não seja só eu. Elas precisam ouvir que a gente ama. E dizer que ama traz uma sensação de segurança, de apoio, de atenção, de encorajamento. Mas, amados, é interessante que aqui o ato é distinto, porque é Cristo que está falando isso. É Paulo que está dizendo, é Cristo que ama. E aí, João capítulo 3, 16, vai fazer aquela declaração maravilhosa, porque Deus amou. 1 João vai confirmar, nós só amamos, sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Nós só podemos amar responsivamente porque Ele nos amou primeiro. E é exatamente isso na relação de marido e mulher e na relação de Cristo com a igreja. Ele nos amou, e o amor dele foi a tal ponto de mandar o seu filho, o amor sacrificial, o amor que envolve dor, sofrimento. Ele paga o preço silenciosamente, sem abrir a boca, porque ele ama sacrificialmente e dá a sua vida em resgate de muitos. E a descrição, portanto, que nós temos em João 3,16 é esse poema, que Deus é um Deus que ama, e esse amor é tão dadivoso que entrega aquilo que tem de melhor. E aí, o amor responsivo da igreja é, puxa vida, como não amar alguém que me ama tanto? É por isso que esposas, às vezes nós, homens, deixamos as esposas inseguras quando não falamos que amamos, porque elas precisam dessa declaração, e bem como desse ato sacrificial. Mas quando nós não fazemos isso, elas se sentem inseguras. E aí, quando a igreja não age responsivamente ao amor de Cristo, aí a gente vai ter que lembrar do livro de Oséias. O livro de Oséias é um livro que chama a atenção do amor de Israel para com o Senhor. E de que como Gomer, a esposa do profeta, estava num amor infiel, num amor descomprometido, num amor casual com os seus amantes, mas num amor de indiferença com o seu verdadeiro marido. Aí Oséias é esse profeta que está dizendo, a despeito da sua infidelidade, eu te amo. E Oséias representa o próprio Jesus, que fala conosco todos os dias, apesar das nossas infidelidades, Ele nos ama. Deus está dizendo para nós, irmãos, todo dia, quanto Ele nos ama. Quanto Ele nos ama. Com amor eterno, eu te amei. E com benignidade, eu te atraí. Jesus está falando, Paulo está falando, gente, igreja de Éfeso, Jesus ama vocês. Hoje, para nós, igreja do Vale, Deus ama vocês. Ai, pastor, mas o meu marido não me ama tanto, meu pai não me ama tanto, os irmãos da igreja não me amam tanto. Irmão, dane-se, Deus te ama. E o amor de Deus vale mais do que qualquer outra pessoa. E às vezes a gente fica mendigando o afeto de homens ou de pessoas, mas esquece que o amor de Deus é um amor profundo. Paulo vai falar isso em Efésios, que nós não temos nem como compreender a profundidade, a altura, a largura e o comprimento desse amor que Deus tem para conosco. E Paulo está dizendo, olha, maridos, amai a vossa mulher, porque Cristo tem um amor profundo para com a igreja. Quem é a igreja, irmãos?
Você é a igreja. Então, seja responsivo a esse amor. Quando nós cantamos, nós estamos dizendo, Senhor, nós te amamos, nós te adoramos. Quando nós servimos a Deus, nós estamos dizendo, Senhor, nós te amamos e nós te adoramos. Quando lá fora nós damos o nosso testemunho, quando nós vivemos uma vida consagrada ao Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, nós declaramos o nosso amor para contigo. Quando nós servimos de coração, nós estamos declarando o nosso amor para com Cristo. Quarto, irmãos, Cristo é aquele que santifica. Verso de número 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, quanto à nossa salvação, eu já tenho dito aqui uma palavra que talvez alguns não tenham o hábito de, ou não tenham a constância de ouvir, nós somos monergistas. Lá no livro de Daniel, que fala assim, lá do livro de Daniel fala, de Deus pertence a salvação. Deus é que trabalha a nossa salvação. Mas quanto à santificação, nós somos sinergistas. A sinergia é um ajuntamento de força. Eu quero empurrar isso aqui para frente. Então, eu estou aqui, uma outra pessoa aqui, nós estamos fazendo força na mesma direção. Sinergia, ajuntamento de força na mesma direção. É como se Deus estivesse aqui e nos chamasse, olha, esteja aqui comigo, vamos fazer força na mesma direção. Isso é sinergia. E no tocante à santificação, tem sinergia. Deus nos santificou por meio do seu sangue, mas Ele quer que nós estejamos lutando o tempo todo contra o pecado. Por isso que Ele chama a nossa atenção, santificai-os para amanhã, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Sem santificação, portanto, ninguém verá o Senhor. E aí Paulo está falando assim, olha, ele amou para santificar a igreja. O amor não é um amor para destruir, não é um amor que é corrosivo, numa relação tóxica, é um amor que vai limpar. Eu já tenho dito aqui, já citei essa experiência de ter feito um dia um casamento lá na cidade de Itatinga, São Paulo, interior de São Paulo. A noiva, e foi às 5 da tarde, mais ou menos, e foi num dia em que deu um temporal muito grande, e o casamento seria num espaço aberto. Então, os noivos não se prepararam adequadamente, foi no espaço aberto. E aí, eu cheguei lá, fui um dos primeiros a chegar, fiquei aguardando os noivos, os padrinhos, aí foi chegando todo mundo ali, ajustando para que houvesse a entrada da noiva, mas aquela entrada da noiva, irmãos, era um lugar que o barro estava comendo feio. E a noiva foi entrando e o vestido foi sujando. A noiva foi entrando e o vestido foi sujando. E quando ela chegou, ela não falou nada, mas eu fiquei com tanta dó daquela noiva. Porque ela chegou no altar, de que forma? Suja. Suja. Um clima de festa, euforia. Todo mundo, e eu também estava com o pé, sapato todo lameado. Suja. A pergunta que eu faço, irmãos, para você, que é a igreja, Jesus quer uma igreja suja? Jesus quer uma igreja suja? Jesus quer crentes sujos? Jesus quer uma noiva suja? Se Ele não quer uma noiva suja, Ele está nos chamando porque Ele já nos deu a palavra, o Espírito, a oração, a adoração, o sacrifício de Jesus, para nos santificar, para nós sermos purificados pela palavra, pelas Escrituras, pelo Evangelho. Mas Ele quer, juntamente com isso, nos chamar para lutar contra o pecado e, diuturnamente, vencemos esses pecados e cada vez mais sermos purificados, mediante o seu poder e a sua graça nas nossas vidas.
para que nós estejamos desfrutando da sua comunhão. Então, Cristo é aquele que nos santifica. E santificação é um processo. Dia após dia, abandonamos pensamentos, comportamentos, ações, situações omissas e nos aproximarmos mais do Senhor. E aí, essa santificação vai gerar uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, uma igreja santa e sem defeito. Um dos grandes conflitos do tempo presente, irmãos, é que muitos têm dificuldade hoje de adentrar as igrejas por conta dessas marcas, por conta das máculas, por conta das rugas, por conta das feiuras. E todas essas máculas e feiuras muitas vezes estão atreladas ao pecado. Porque quando o pecado aparece mais do que a santidade de Deus, algo está errado. E é por isso que nós temos que, irmãos, entender que se a nossa teologia e a nossa eclesiologia for boa, a nossa vida cristã vai glorificar o nome do nosso Deus, nós vamos exaltar o Senhor, e o Senhor vai ser glorificado através das nossas vidas. E por fim, irmãos, Cristo é o que tem tanto a provisão quanto a proteção para com a igreja. O verso de número 28 está falando que o marido ele deve amar a mulher com o próprio corpo, numa alusão ao grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como eu tenho que me amar. Se eu tiver dificuldade de me ver, de me amar, e de aceitar quem eu sou, na perspectiva da graça de Deus, dificilmente eu vou aceitar o outro. É por isso que, às vezes, nós temos muitos problemas nos nossos relacionamentos, porque, às vezes, a gente não aceita no outro aquilo que a gente não aceita na gente também. E isso traz um grande conflito. Então, quando eu começo a me ver na perspectiva da graça de Deus, que eu sou um pecador resgatado por essa graça, que estou lutando contra o pecado, isso vai fazer com que eu me ame nessa perspectiva, de que Deus me ama, eu vou aceitar os desígnios de Deus para com a minha vida. E Paulo está dizendo, olha, mas assim também os maridos devem amar a sua mulher como o seu próprio corpo. E quem ama a sua esposa, ama a si mesmo, e a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ele fala, antes alimenta e cuida. Alimento é provisão. Alimento é comida. Alimento é substrato que fortalece o organismo e que dá condição de vitalidade, que sai de um quadro de inanição, sai de um quadro que gera uma condição esquelética. Alimento é que dá robustez, músculo, ossos fortes, veias fortes, a parte do sistema nervoso estabelecida organicamente. O alimento faz isso com a gente. E a Bíblia está dizendo que Cristo é aquele que vai dar esse alimento para a igreja. Ele que tem esse alimento. Então, ele tem essa disposição de prover aquilo que vai dar robustez para a sua alma. Porque, irmãos, se nós não tivermos esse alimento, você se lembra quando o salmista diz assim, por que estás abatida? Você se lembra do Salmo de número 103? Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas, quem da cova redime e te coroa de graça. Quem da cova redime a sua alma. Irmãos, a nossa alma às vezes fica machucada. Às vezes, por conta de alguma situação, a gente fica mal, com raiva, sem esperança, chateado, sem fé, descrente. Quem vai cuidar da nossa alma, meu irmão? Quem vai cuidar da sua alma? Aí Jesus é esse que tem o alimento, mediante a sua palavra, o seu espírito, para trazer vigor à sua alma. É Ele quem vai dar essa robustez para você não ficar
desvalido, para você não ficar prostrado. E, amados, eu quero dizer, hoje, dificilmente, a maioria de nós tem 5 pessoas às quais a gente pode confessar os nossos problemas. No máximo 2 ou 3. Quando tem. E dependendo do cônjuge, se você tem, você não pode nem falar com ele, porque ele não dá conta de ouvir o que você tem para dizer. Aí o que vai acontecer? Você vai ficar sozinho. Se você ficar sozinho, o que vai acontecer? A tendência, isolamento. Você se lembra lá de Elias? Ah, Senhor, eu fiquei só. Lembra disso? Eu fiquei só. Mas quando a gente sabe que, por mais que não tenho 10, 5, mas eu tenho um Deus que posso derramar a minha alma, e oração é derramar a alma perante o Senhor, nas nossas angústias e sofrimento, Deus vai ouvir, e Deus vai dar comida de novo. Consolo, renovação, alegria, esperança, vai tratar daquelas picuinhas que estão dentro da gente, os pecados que só Ele sabe que estão lá e que precisa tratar cirurgicamente. Deus faz isso e vai alimentar a sua alma. Mas também esse Deus, Ele vai proteger você, porque Ele não somente alimenta, mas Ele cuida. E aí a gente tem o cuidado pastoral de Jesus. E esse cuidado pastoral de Jesus, esse momento que Jesus, Ele não abre mão de nenhuma ovelha. E aí a parábola das 100 ovelhas nos ensina isso. 100 ovelhas estavam lá, protegidas, uma se desgarrou, fugiu. O que ele foi fazer depois? Ele foi atrás. É uma, deixou as 99 e foi atrás. Às vezes, essa 100ª ovelha, gente, é a gente. Ah, não, a 100ª ovelha é a pessoa que está fora da igreja. Não, a gente que está fora da presença de Deus. É a gente que não está ajustado na palavra. Às vezes, essa 100ª ovelha, somos nós líderes, pastor, presbítero, diácono, líder de ministério. É você, é o crente comum que está, às vezes, e o Senhor vai lá, opa, é minha, ninguém arrebatará das minhas mãos. Cristo, o que traz proteção e provisão. E por fim, irmãos, Cristo é o que tem um relacionamento místico, porque o apóstolo Paulo vai encerrar essa sessão falando grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Um relacionamento místico. É por isso que nós temos, domingo que vem a gente vai ter ceia cedo e à noite. A palavra sacramento significa mistério. Existe um mistério, onde Deus, por meio de Jesus, instituiu a ceia, comer o pão, beber o cálice, e há uma efusão de graça naquele momento que a gente está na comunhão para fortalecer a nossa alma. Lembrar do que Cristo fez. Não é um ato só simbólico, tem um mistério ali, tem um segredo ali, e naquele segredo Deus está alimentando a sua fé, lembrando você do que Jesus Cristo fez ali na cruz, derramando seu sangue, permitindo com que seu corpo fosse maltratado na cruz, para que você fosse resgatado. Isso é igreja, irmãos, isso é igreja. Eu concluo com 5 considerações com os irmãos. A primeira delas, abra lá, eu quero que a igreja leia comigo esses versos. Efésios capítulo 1, verso de número 22. Vamos ver então, a partir de agora, já que nessas 6 coisas, Cristo é o que governa, Cristo é o que resgata, Cristo é o que ama, Cristo é o que santifica, Cristo é o que traz proteção e provisão, Cristo que tem um relacionamento místico, misterioso, mas abençoador. Qual a consequência disso tudo? Tá? Paulo vai mostrar para nós, no decorrer da carta, essas coisas. Primeira delas, que Deus deu autoridade para a igreja. E eu quero que você saia daqui sabendo que se você é um convertido, Deus deu autoridade espiritual para você. Ah, pastor, mas eu não sou oficial, pastor, presbítero, diácono. Não, deu autoridade espiritual para lutar contra pecado. E aí a gente vê
22. Vamos ler junto? Vamos lá? E pôs todas essas coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aqui está falando, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo colocou debaixo dos seus pés principados e potestades, poder e domínio, né? Tudo Ele colocou debaixo dos seus pés, e chamou você aí, ó, João, Maria, José, Antônio, você faz parte dessa igreja, você tem autoridade comigo, e tudo isso aqui está debaixo dos meus pés, e você que é a igreja, eu estou dando autoridade sobre essas coisas. Aí, gente, muda a nossa concepção de que nós somos chamados como igreja para vivermos uma dimensão espiritual. Ai, pastor, não sabia. Não é só para ser membro da igreja, lá está no rol. Você tem um chamado para ser um que tenha uma vida com Deus, uma vida espiritual, e que tenha autoridade espiritual. Deu autoridade para quem? Para quem? Quem é a igreja? Você e eu. Segundo, capítulo de número 2, verso de número 19. Paulo está falando que agora nós pertencemos a uma nova família, já que nós somos inseridos nessa igreja. Verso 19, vamos lá? Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Agora a gente tem, além da família de sangue, a gente tem uma família espiritual. E admira muito, irmãos, muitos de nós ter uma atitude de beligerância na família espiritual. Beligerância é o quê? Está de guerra, briga, só quer brigar. Eu estou brigando com quem? Com meu irmão? Com minha irmã? É meu irmão em Cristo. É minha irmã em Cristo. Nós somos da família de quem? De Deus. O irmão aqui é de Gana, é o nome do irmão mesmo, é? Robert, ele veio esses dias no nosso culto, hoje ele está aqui com a gente. É lá de Gana, lá da África. Eu disse para ele que já estive lá em Moçambique e em África do Sul. Amei aquele povo lá. Nós somos irmãos em Cristo, irmãos. Por que a gente fica brigando tanto um com o outro, de ideia? Me perdoa, a gente é muito besta. A gente é muito besta. Por que a gente fica brigando o tempo todo? Por que razão, se Cristo morreu por nós e nos agregou uma família, a família da fé, e custou um preço alto, preço de sangue, para que você chegasse a essa família da fé. E a gente fica num quadro de estado de beligerância, guerra. Não, nós somos chamados à paz, e a paz com Deus, e a paz uns com os outros, justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Se eu tenho paz com Deus, vou ter paz com as pessoas. Terceiro, capítulo de número 3, verso de número 10, 3:10. Vamos ler junto? Para que pela igreja, multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora, para que pela igreja, a palavra multiforme, as múltiplas formas de Deus ser conhecido são anunciadas pela igreja. Então, isso significa, irmãos, que eu estou aqui como pastor, como pregador, mas talvez o irmão aqui tenha dons diferentes de mim. Dom de misericórdia, dom de ajuda, socorro, habilidades diferentes, mas se estamos concentrados em Cristo, são as mais variadas formas de Cristo agir.
E o mundo precisa saber que existem as múltiplas formas de Cristo agir, e todas elas convergem para alcançar o pecador. Todas elas convergem para a glória de Deus, para alcançar o pecador. Aí fica a questão, se nós compreendermos isso, irmãos, isso não vai fazer com que a gente tenha conflito com habilidades e dons de ninguém, que todos nós vamos ser usados para comunicar a multiforme sabedoria de Deus. Por isso que Paulo fala assim, que Deus chamou uns para apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. 1 Coríntios, capítulo 12, fala de uma lista de dons, Efésios 4, uma lista de dons, Romanos, capítulo 12, uma lista de dons, para que Deus seja conhecido por meio de você e de mim. O seu jeito de ser e o dom que Deus te capacitou para que você possa servi-lo, e às vezes até com ministérios diferentes. Quantas vezes nós levantamos a voz para criticar outras igrejas, outras denominações, mas às vezes estão fazendo aquilo que a gente não faz. A gente mete a boca neles. A gente está fazendo o que eles fazem? Não, Deus deu chamado para eles fazerem. Na evangelização, na música, missões, no ensino, na instrução, no serviço. É Deus sendo conhecido das mais variadas formas, irmãos. Multiforme sabedoria de Deus. Quando Deus nos chama para a igreja, Ele capacita com dons distintos. Nós lemos aqui que Jesus Cristo é o cabeça do corpo. E quem é esse corpo? Na igreja militante, todos que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, tem irmãos nossos em Cristo que estão espalhados por esse mundo afora, em igrejas diferentes da nossa, comunidades distintas da nossa, cor de pele diferente da nossa, cultura diferente da nossa, vivência diferente da nossa, mas são irmãos em Cristo, comprados pelo sangue do Cordeiro. Quarto, capítulo de número 3, verso 21. 20 e 21. Vamos lá? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A Ele seja a glória. A Ele, ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus. Não a glória para homens, não a glória para ninguém. Toda a glória deve ser dada a Deus. E tudo deve convergir para a glória de Deus. E nós reconhecemos, irmãos, que tal qual Paulo falou, que ele era o menor dos apóstolos, mas o maior dos pecadores. Eu sou indigno. E aí, quando nós reconhecemos isso, irmão, nós vamos ver que Deus deu-nos o privilégio de servirmos a Ele, e o privilégio de levar a palavra, de servir e de glorificar o Seu nome, porque tudo converge para a glória do nosso Deus. E por fim, irmãos, quando nós olhamos lá no capítulo de número 4, verso 15, último versículo para a gente encerrar. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele. Já que Cristo é o cabeça, Cristo, e Ele é o cabeça desse corpo, imagina se a cabeça fosse grande e um corpo desproporcional. A gente atribuiria isso a uma anomalia genética. Hoje tem algumas condições, né, hidrocefalia, algumas patologias que a gente sabe que às vezes podem acontecer. Deus não nos chamou para participarmos de uma comunidade com essas distorções, essas aberrações genéticas. Ele quer que haja um crescimento orgânico, correto, natural. É fato que, do ponto de vista biológico, quem aqui já passou pela adolescência sabe que adolescente cresce primeiro pelas mãos, pelos pés e até a gente brinca, né? Ô cabeção,
Nossa, esse menino tem um pé grande. Mas depois dos 21, ajusta tudo, equilibra tudo. Aí se torna um corpo pronto e produtivo, inclusive para a reprodução. Mas enquanto não chega a isso, talvez essa maturação ela precise acontecer e vai se desenvolver. Se a gente olhar para a igreja de Corinto, ele está chamando a atenção da igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto não era uma igreja madura. Ele está falando, leite vos dei, porque alimento sólido, vocês não dão conta. Era uma igreja infantil, paladar infantil. Queremos dons, revelação, profecia, infantilidade. E Paulo está chamando a atenção. Eu dei comidinha, papazinha para vocês, porque vocês não suportam. Agora, ele tinha algo mais substancioso para ensinar, para viver, a igreja tinha condições de viver muito mais coisas, mas tinha que sair do paladar infantil. E eu te chamo a atenção para que você saia do paladar infantil. Paladar infantil. Senhor Jesus, obrigado pela minha comida, em nome de Jesus, amém. Aí só hora semana que vem. Reunião de oração, estudo bíblico, testemunho. Paladar infantil. Igreja, Cristo quer que você cresça. Cristo quer que você cresça. Daqui saia pastores, presbíteros, diáconos, líderes, missionários, gente que tenha compromisso com Deus, gente que faça diferença na cidade de Belo Horizonte, gente que impacte essa região por conta do testemunho. Isso é crescimento espiritual. Portanto, irmãos, a minha expectativa, fazendo essa exposição de Efésios, é que você entenda o que é a igreja. Nós vamos, a partir da semana que vem, entrar numa exposição sobre o livro de Atos. E você entender isso, você vai entender para que Deus nos chamou como igreja de Cristo. Amém? Amém, igreja? Amém. Que Deus seja glorificado.